Olá, minhas irmãs, meus irmãos do Movimento de Emaús de Florianópolis, caros jovens, caros adultos, casais. Temos a alegria de nos encontrar mais uma vez para apresentar algumas reflexões sobre a Palavra de Deus do 17º domingo do Tempo Comum. Vamos começar com a oração do dia. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem o vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Neste 17º domingo do Tempo Comum, nós vamos ouvir as 4 parábolas que não ouvimos ainda, do capítulo 13 de Mateus, as chamadas parábolas do mistério do reino de Deus. Nós ouvimos 15 dias atrás a parábola do semeador, domingo passado ouvimos a parábola do fermento, do grão de mostarda e do joio do trigo, 4 parábolas. Hoje nós vamos ouvir no Evangelho a parábola do tesouro escondido, da pérola preciosa, da rede lançada ao mar e, para concluir tudo, a parábola pequenininha do pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Portanto, 7 mais 1. 7 é o número da perfeição, mais 1, essa parabolinha, digamos assim, de uma frasezinha só, para concluir e fechar o capítulo 13, que é o chamado capítulo das parábolas do reino de Deus. Mas vamos começar com a primeira leitura, que é do primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos 5, depois do 7 ao 12. Nesse trecho, nós vamos ouvir a oração de Salomão, que pede o quê? Um tesouro precioso, a pérola preciosa, pede um coração generoso para Deus. Ou seja, é uma leitura relacionada com o Evangelho. Buscar o que realmente conta. Mas vamos ouvir a leitura, que diz assim. Naqueles dias, em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão, em sonho, durante a noite, e lhe disse, pede o que desejas e eu te darei. Pede o que desejas. Vamos ver o que é que Salomão pede. Salomão disse, Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor. Vejo que Salomão não pediu coisas, bens, posses. Ele pediu um coração generoso capaz de governar o povo de Deus. Mas continua a leitura dizendo, esta oração de Salomão agradou ao Senhor, e Deus disse a Salomão, já que pediste estes dons e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. É o modelo de oração. Quantas vezes nós, diante de Deus, pedimos coisas, pedimos graças, pedimos coisas de Deus, as graças de Deus, os milagres de Deus, mas não pedimos o próprio Deus, as virtudes de Deus, a graça de amar como Deus ama, a graça da verdadeira sabedoria, a graça de um coração generoso. É a oração de Salomão que é exemplo, que é modelo para a nossa oração. Buscar o que é essencial. Vamos então agora para o Evangelho.
vamos deixar a segunda leitura para depois. O Evangelho é do capítulo 13 de São Mateus, versículos 44 a 52. Na verdade, é o final do capítulo 13, com essas últimas 4 parábolas do reino de Deus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino de Deus é como um tesouro escondido. É claro, a parábola aqui não está preocupada na moralidade dos atos, né? Dá a impressão que Jesus estaria elogiando o fato de o comprador, né, ter encontrado um tesouro, esconde para todo mundo, ou seja, sacaneia a coisa. Não é esse o interesse da parábola. O interesse da parábola é mostrar a busca do verdadeiro tesouro. Vender tudo por aquilo que realmente conta. Isso vale para nós. Será que nós somos capazes de deixar tudo? Afazeres, compromissos, bens, agendas, relações, em vista do que realmente conta. A verdadeira felicidade, que é Deus, que é o amor de Deus em nossa vida, o tesouro escondido, deixar tudo para comprá-lo, melhor dizendo, para adquiri-lo, para acolhê-lo, porque o tesouro é também uma graça de Deus. Continua o Evangelho. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. De novo, a pérola também é apresentada aqui por Jesus como algo muito valioso, como de fato era naquele tempo, né? Principalmente por causa da influência da cultura grega, que valorizava então com a cultura da beleza feminina a importância de pérolas, de joias. Então, caríssimas. Esse comprador, esse negociante, encontra uma pérola de grande valor, vende tudo para comprar, adquirir aquela pérola. Assim é o reino de Deus. Continua o Evangelho. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Vejam que é uma parábola semelhante à que ouvimos domingo passado do trigo e do joio. No fim dos tempos, o joio será colhido e queimado e jogado fora e queimado. Também há outra parábola sobre o juízo final, no final do Evangelho, capítulo 25, a parábola do juízo final, em que o juiz, Jesus Cristo, separará as ovelhas e os cabritos, né? Aqui, os peixes bons dos peixes maus. É importante a gente considerar de que lado nós estamos, sem querer se colocar só do lado do bem, como se eu fosse o bem e todo mundo do outro lado é mal, mas colocar-se sempre do lado de Jesus Cristo, seguidor de Jesus, ainda que marcado muitas vezes por pecados, defeitos, por fugas do verdadeiro caminho, é sempre o caminho escolhido, uma opção fundamental que nos faz voltar sempre a esse caminho, a esse tesouro, a essa pérola, ser um peixe bom, pego, lançado na rede da salvação do Senhor Jesus. Agora, o finalzinho do Evangelho. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas.
coisas novas e velhas. O mestre da lei era aquele que interpretava a lei, e muitas vezes interpretava a lei sempre do lado dele, com o interesse dele. E com isso, às vezes até impunha determinadas interpretações difíceis de o povo cumprir. Aqui Jesus diz, olha, o mestre da lei é como um pai de família que sabe valorizar o passado, a tradição, mas também é aberto para as novidades do tempo presente, aberto para o futuro. Assim também o caminhar da igreja. A igreja carrega uma grande tradição, mas não pode cair no tradicionalismo que se fecha no passado. É preciso que a igreja esteja aberta aos desafios do presente e do futuro. Por outro lado, não pode viver só de novidades e de mudanças. Por quê? Porque ela tem uma tradição, ela tem um valor que está trazendo do passado. Coisas velhas do passado, coisas novas do presente e do futuro. Assim é o pai de família. Então essa é a última parábola do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Vamos então agora para a segunda leitura. Vamos lembrar que a segunda leitura está sendo uma leitura corrida da carta aos Romanos. E nós estamos já há alguns domingos no capítulo 8 da carta aos Romanos, que é o capítulo em que se fala da vida segundo o Espírito. Capítulo 8, versículo 28 a 30. Diz assim: Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, para aqueles que foram escolhidos a serem salvos, para participarem do projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. Aqueles que ele predestinou também os chamou, aqueles que chamou também os tornou justos, e aqueles a quem tornou justos também os glorificou. Vejam a obra de Deus em nós. A segunda leitura fala da vida segundo o Espírito. O que é que o Espírito de Deus faz em nós quando nós nos deixamos guiar por Deus? Deus nos contempla, nos predestina, nos chama, nos justifica, nos glorifica, para sermos conformes à imagem do seu próprio Filho, para sermos filhos no Filho, filhos com o Filho, filhos como o Filho Jesus. Ou seja, cada um de nós que é chamado de cristão é, na verdade, um outro Cristo. Somos chamados a viver do mesmo modo como Jesus de Nazaré, buscando a pérola preciosa, o tesouro escondido do reino de Deus. Que sejamos fiéis compradores das graças, dos bens de Deus. Que sejamos verdadeiros mercadores que sabem encontrar o grande valor, deixar tudo em vista do que realmente conta, o reino de Deus e a sua justiça. Tudo mais depois, como diz Jesus em outra parte do Evangelho de Mateus, buscar o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais nos será dado por acréscimo. Abençoe-te, minha irmã, meu irmão, o nosso Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida.
volta em mim. Me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu eleito e a minha é sem exalar. Deus quer